Bem-vindos ao nosso diálogo. Hoje a gente traz uma análise comparativa bem provocadora, eu diria, inspirada no trabalho do pesquisador Jorge Guerra Pires. É sobre as relações entre Estado e religião, especificamente no Japão e no Brasil. O material que a gente analisou, ele sugere abordagens, olha, bastante distintas, né? Enquanto o Japão parece priorizar mais o bem-estar coletivo, sabe? Adotando medidas protetivas que podem até restringir certas práticas religiosas, o Brasil demonstra uma forte inclinação para resguardar a liberdade religiosa, às vezes talvez em detrimento da proteção social contra possíveis abusos. Exatamente. E essa tensão toda, ela nos coloca diante de uma questão central, né? Considerando essas realidades tão contrastantes que o Pires apresenta, será que o Brasil deveria olhar para o modelo japonês como uma inspiração? Tipo, adotar uma postura mais vigilante, talvez mais regulatória sobre as atividades religiosas para proteger os cidadãos? Ou será que a nossa ênfase aqui no Brasil, na liberdade religiosa, mesmo com os problemas que são evidentes, ainda representa o caminho mais adequado? Talvez só precisando de alguns ajustes, né? Bom, da minha parte, eu vou defender a visão de que a abordagem japonesa, assim como ela é descrita na análise, ao colocar a proteção social e o combate a abusos acima de certas prerrogativas religiosas, ela oferece sim aprendizados importantes que o Brasil, poderia considerar. Já do meu lado, eu vou argumentar que, embora os desafios no Brasil sejam reais, sim, e preocupantes, o material detalha isso muito bem, a solução japonesa pode ser muito fruto de um contexto cultural específico, sabe? E a aplicação direta disso aqui seria não só complexa, mas talvez até potencialmente arriscada para a liberdade de crença, que é um pilar fundamental para nós. Certo. Iniciando então a minha argumentação, o trabalho do Pires, ele descreve um Estado japonês que intervém de forma mais assertiva quando práticas religiosas parecem, de alguma forma, ameaçar o bem-estar dos indivíduos. Um exemplo que me chamou muito a atenção é a legislação recente que ele menciona, que chega a classificar como abuso financeiro doações religiosas tão vultosas, que comprometam o futuro dos filhos dos doadores. Isso me parece, sinceramente, uma medida de proteção social direta e necessária. E, historicamente, o Japão também demonstrou essa capacidade de identificar e agir sobre grupos religiosos que eram vistos como ameaças. Embora, claro, a abordagem atual, segundo a análise, priorize mais a educação em direitos humanos, como ferramenta, para capacitar os cidadãos a reconhecerem e se protegerem de abusos, em vez de, expulsões diretas como antigamente. Dá uma perspectiva interessante sobre a responsabilidade do Estado, sem dúvida. E o contraste com o Brasil, conforme apresentado no material, é gritante. Situações como a da figura pública Andressa Urach, que doou quantias expressivas para a igreja, são frequentemente normalizadas ou até minimizadas por líderes religiosos. A prática do dízimo, mesmo por pessoas de baixíssima renda, o material cita exemplos, como de um cabeleireiro que ganhava salário mínimo e mesmo assim contribuía. Isso é visto como algo quase rotineiro, sem muito questionamento sobre o impacto socioeconômico disso. Além disso, a análise aponta para a influência, que não é pequena, da chamada bancada da Bíblia, estimada em mais de 60% do parlamento, que atua como um bloqueio, a tentativas de regular abusos financeiros ligados à fé, como aquela proposta frustrada de criminalizar o dízimo. Usou os sociais como a teoria da evolução, a mudança na nomenclatura do calendário para a era comum, ou educação sexual por puro receio de melindrar setores religiosos, o que acaba minando a formação do pensamento crítico. Portanto, meu ponto é este. O Brasil carece de mecanismos eficazes para proteger cidadãos vulneráveis de excessos cometidos em nome da fé, e a experiência japonesa, com suas leis e foco em educação para direitos, oferece um caminho a ser considerado. E considerado seriamente. Olha, eu compreendo perfeitamente a gravidade das questões que você levantou, tá? Especialmente sobre os abusos financeiros e a influência política no Brasil, que a análise do Pires detalha muito bem. São problemas, assim, inegáveis. Contudo, a aplicabilidade desse modelo japonês aqui me parece questionável por diversos motivos. Primeiro, tem o risco inerente de excesso na intervenção estatal, Onde exatamente a gente traça a linha entre proteção e perseguição?
O próprio material que a gente leu nos recorda de perseguições históricas no Japão. Não podemos esquecer disso. Segundo, as diferenças culturais, elas são abissais. O Japão, como descrito ali, tem um caldo cultural moldado pelo pacifismo pós-guerra, uma coesão social forte que vem de antes do cristianismo, altos níveis de educação formal, uma população com menos de 2% de cristãos e, pasme, cerca de 40% de ateus ou agnósticos. A análise até menciona as dificuldades que a gente teve para importar modelos de gestão industrial como o da Toyota, por causa das barreiras culturais no Brasil. Imagina importar o modelo de gestão da religiosidade. Seria exponencialmente mais complexo. Terceiro ponto. O Japão também não é isento de críticas, né? Suas dificuldades com imigração, um certo fechamento cultural, também apontados ali, mostram que as soluções deles não são universais. Além disso, reduzir a pobreza persistente no Brasil unicamente à exploração religiosa seria uma simplificação perigosa que ignora fatores estruturais muito profundos. A liberdade religiosa é um direito constitucional. E propostas como criminalizar o dízimo, embora talvez bem intencionadas, elas esbarram nessa garantia fundamental e na própria complexidade da fé, da doação voluntária. Vemos exemplos como aquelas leis anticonversão na Índia, bem controversas, citadas no material, que mostram como essas regulações podem ser instrumentalizadas politicamente. Portanto, eu defendo que a resposta para o Brasil não está na importação de um modelo externo, que pode ser inadequado e até repressivo, mas sim no fortalecimento da laicidade efetiva do Estado, ou seja, sua separação e neutralidade em relação às igrejas, no investimento em educação crítica, sim, mas sem ser antirreligiosa, e numa maior transparência e responsabilização, accountability, das instituições religiosas dentro das nossas leis. Entendo o seu ponto sobre a complexidade, mas essa defesa da liberdade religiosa não pode acabar se tornando um véu para a inação diante de danos concretos? Você menciona o risco do excesso, mas e o risco da omissão? A lei japonesa sobre doações que prejudicam crianças, por exemplo, não me parece perseguição, sinceramente, parece uma salvaguarda social básica. Aqui no Brasil, a falta de qualquer regulação sobre o dízimo, especialmente quando ele impacta famílias de baixa renda, como nos casos que o Pires descreve, é um problema social relevante que o Estado parece simplesmente ignorar, muito por conta dessa influência política que você mesma reconhece. O material analisado chega a mencionar uma percepção cultural que é preocupante, a de que a vítima de um golpe religioso seria trouxa e, mereceria o prejuízo. Isso sinaliza uma falha coletiva em proteger os mais vulneráveis, uma responsabilidade que, a meu ver, cabe sim ao Estado. Eu entendo a sua preocupação com a proteção, de verdade, mas a questão fundamental é como o Estado pode intervir sem violar a liberdade de consciência e de crença. Definir objetivamente o que constitui abuso financeiro no contexto da fé, isso é extremamente delicado. O que para um observador externo pode parecer exploração, para o fiel pode ser um ato de devoção genuíno, percebe? A tentativa frustrada de criminalizar o dízimo no Brasil, que o material relembra, ilustra bem a resistência social e política a essa linha de intervenção tão direta. A minha pergunta é, essa intervenção estatal mais assertiva, seja no modelo japonês ou como nas leis indianas mencionadas, ela não criaria um precedente perigoso para o controle governamental sobre as religiões? Talvez, em vez de criar leis específicas que podem ser controversas e de difícil aplicação, não seria mais produtivo focar em aplicar rigorosamente as leis que já existem contra fraude, estelionato, lavagem de dinheiro, exigindo total transparência financeira das organizações religiosas? E, claro, investir pesadamente em educação para o pensamento crítico. Concordo que a educação é chave, mas aí reside outro ponto de contraste forte que o Pires evidencia. O Japão, segundo a análise, utiliza a educação em direitos humanos e pensamento crítico como uma ferramenta explícita para prevenir abusos religiosos. É uma abordagem proativa, sabe? De capacitação cidadã. Isso contrasta de forma marcante com o cenário brasileiro descrito, onde a escola pública parece recuar em temas científicos e sociais
a já mencionada teoria da evolução, a discussão sobre a mudança do calendário de ACDS para a Era Comum ou educação sexual, justamente para não confrontar dogmas religiosos. Essa esquiva, motivada pelo receio de ofender, acaba comprometendo a formação crítica dos estudantes. Pessoas com ensino médio que atribuem seu sucesso unicamente à igreja, sem conseguir analisar criticamente o próprio esforço ou as estruturas sociais. Como no exemplo do cabeleireiro que pagava dízimo. A escola parece falhar em fornecer, assim, as ferramentas analíticas mais básicas. A importância da educação crítica é inquestionável, concordo integralmente com você. A questão é a abordagem. Implementar no Brasil um modelo educacional que seja percebido, mesmo que não seja a intenção, como antirreligioso, isso poderia ser contraproducente num país com uma população majoritariamente religiosa como o nosso. Poderia gerar ainda mais resistência, mais polarização. A laicidade do Estado, como eu entendo, pressupõe neutralidade. O Estado não promove nem combate religiões, ele garante a liberdade de todas e de nenhuma e baseia suas políticas e sua educação em conhecimento científico e valores cívicos universais. A comparação com o Japão, um país de maioria secularizada, com fortes tradições filosóficas e religiosas não cristãs, uma presença cristã minoritária, exige muita cautela. O Brasil precisa construir o seu próprio caminho para uma educação laica robusta que fomente o pensamento crítico, científico, o respeito aos direitos humanos, mas que também dialogue respeitosamente com a diversidade religiosa que existe na nossa sociedade. Talvez a ênfase devesse ser em ensinar como pensar e não o que pensar sobre religião, capacitando o aluno a analisar discursos e práticas, inclusive as religiosas, de forma autônoma. Apenas copiar o foco japonês em abusos religiosos pode não ser a estratégia mais eficaz por aqui. Mas essa realidade cultural brasileira, como você coloca, não pode ser usada como desculpa para perpetuar a ideia de que a sociedade depende de uma religião específica para funcionar. O material do Pires usa o exemplo do Japão, descrito como uma sociedade com alta coesão social, baixos índices de criminalidade e majoritariamente não cristã, justamente para questionar esse argumento, que é atribuído a certas figuras públicas brasileiras de que o cristianismo seria indispensável para a ordem social ou para o suporte individual diante das adversidades da vida. A análise sugere que os japoneses vivem, enfrentam seus problemas e mantêm uma sociedade funcional sem essa alegada dependência do cristianismo, que lá, inclusive, seria visto com certa desconfiança por parte da população. Isso demonstra para mim que a coesão social pode ter outras bases, né? Não sendo um monopólio de nenhuma fé específica como alguns discursos do Brasil tentam emplacar. Sem dúvida alguma, a coesão social não é exclusiva de sociedades cristãs. O ponto é que a coesão japonesa pode ter raízes em outros fatores históricos e culturais que não são simplesmente a ausência do cristianismo, entende? A análise menciona, por exemplo, a convivência histórica e a influência de tradições como o budismo e o shintoísmo. O Brasil, em contrapartida, teve sua formação social e cultural profundamente marcada pelo catolicismo, muitas vezes imposto aos povos originários e africanos, como o próprio material recorta. Isso criou um tecido social onde a religião, com todas as suas complexidades e contradições, ocupa um espaço e um papel muito diferentes do que no Japão. Não se trata de afirmar a necessidade do cristianismo, mas de reconhecer seu entrelaçamento histórico e cultural profundo com a identidade brasileira. Ignorar essa diferença ao pensar em soluções é negligenciar a própria complexidade do nosso contexto. A solução para os problemas brasileiros precisa considerar essa realidade, não tentar apagá-la ou substituí-la por um modelo importado. Reconheço a diferença histórica, claro, mas argumento que ela não justifica o que a análise descreve como uma captura do Estado laico por interesses religiosos no Brasil. O poder que é atribuído à bancada da Bíblia, com sua capacidade de bloquear legislações e pautar debates como a questão do calendário escolar ou a própria inviabilidade de discutir a regulação financeira das igrejas, demonstra, na prática, uma sobreposição de interesses religiosos sobre o interesse público e sobre a neutralidade estatal. Isso não é apenas uma questão cultural, é uma questão de poder político que distorce a laicidade.
o Estado não deveria estar a serviço de dogmas específicos, né? Concordo que a influência política desproporcional de grupos religiosos é um desafio muito sério à laicidade no Brasil, como Pires detalhou bem. A nossa divergência está na solução. Seria democrático restringir a participação política de cidadãos ou de representantes eleitos com base na sua fé? Eu creio que não. A solução, a meu ver, passa por fortalecer as instituições democráticas como um todo, por reforçar a aplicação da separação constitucional entre Igreja e Estado e por garantir mecanismos eficazes de fiscalização e accountability para todas as instituições que gerenciam recursos ou impactam direitos, sejam elas religiosas ou não. A abordagem japonesa, que em momentos históricos incluiu confrontos mais diretos, ela seria realmente viável ou desejável no nosso atual cenário de polarização? O próprio material menciona a hesitação da Igreja Católica em confrontar o avanço evangélico, indicando a complexidade das alianças políticas por aqui. Nós precisamos de soluções que fortaleçam a democracia e a laicidade dentro do nosso contexto, não que corram o risco de aprofundar divisões ou flertar com o autoritarismo. Concluir, então, eu reafirmo a minha posição. O Brasil faria bem em observar as lições da experiência japonesa, conforme analisada especialmente no que tange à priorização da proteção cidadã frente a práticas potencialmente abusivas. Nós precisamos considerar mecanismos de regulação mais eficazes e, fundamentalmente, usar a educação de forma mais assertiva e crítica para construir defesas contra a exploração da fé, superando essa paralisia que é imposta pela excessiva influência religiosa na esfera pública. E eu concluo reiterando a importância crucial de resguardar a liberdade religiosa e a necessidade de muita cautela ao transpor modelos de contextos culturais tão díspares. Acredito firmemente que o caminho para o Brasil reside no fortalecimento da laicidade real do Estado, na promoção de uma educação crítica e pluralista e na exigência de transparência e responsabilidade das instituições religiosas, mas sempre dentro dos marcos da nossa democracia e da nossa Constituição, buscando soluções brasileiras para os nossos desafios específicos. Fica evidente a partir da análise do Pires que a gente discutiu aqui, a complexa tensão entre o dever de proteger os cidadãos contra abusos e a necessidade de garantir a liberdade de crença. A comparação entre Brasil e Japão, ela realmente ilumina as diferentes formas como as sociedades podem tentar equilibrar esses valores. Sem dúvida. E essa reflexão sobre as distintas abordagens estatais, seja no Japão, no Brasil ou em outros contextos, como a Índia, que também foi mencionada, é fundamental para pensarmos criticamente sobre os caminhos possíveis para o Brasil. Não existem respostas simples, né? Mas continuar explorando as nuances dessa relação, talvez revisitando o trabalho do Pires e buscando outras perspectivas, é um exercício necessário.